A prova de biologia do Enem pode parecer um verdadeiro labirinto, né? Mas e se existisse um mapa para ele? É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos juntos decifrar o código do exame e traçar um plano de voo, um plano estratégico para focar os estudos exatamente naquilo que mais importa. Certo. Então a pergunta de R$ 1 milhão é: como é que se encara a biologia do Enem sem precisar decorar cada vírgula de um livro didático inteiro? A resposta está bem aqui. O Enem, no fundo, não quer testar só o que se sabe, mas como se use o que se sabe. É muito menos sobre o famoso decoreba e muito mais sobre pegar o conhecimento e aplicar na resolução de problemas do nosso dia a dia, do mundo real. Ok, então para quebrar esse código, o primeiro passo é entender digamos, o DNA da prova do Enem, o que a torna tão única. E esse DNA se apoia em 3 pilares. O primeiro é a contextualização. As questões quase sempre partem de uma notícia, um gráfico ou uma situação real. Depois, vem a interdisciplinariedade. Biologia não vive sozinha. Ela conversa com química, com física, pensa numa questão sobre microplásticos no oceano. Ali tem biologia e química juntas. E por fim, o pilar das competências. A prova quer ver a capacidade de interpretar dados e fenômenos, e não só de recitar uma definição. Agora, vamos para a parte mais reveladora: os dados. Vamos fazer um verdadeiro raio-x da prova para descobrir quais assuntos são os mais cobrados ano após ano. E olha só que interessante. A grande estrela do Enem é, sem dúvida, ecologia e meio ambiente, com 27% das questões. É mais de um quarto da prova. Logo em seguida, a gente vê um bloco muito forte com anatomia e fisiologia e citologia e metabolismo. Isso já nos dá uma pista valiosíssima de onde concentrar as energias. E se a gente der um zoom nesses dados, o que eles mostram? Bom, que depois de ter uma base sólida em ecologia, o próximo grande alvo é a fisiologia humana. E depois, mergulhar em temas como botânica e citologia pode ser aquele diferencial que coloca a nota lá em cima. É pura estratégia. Mas não basta saber o que estudar. A gente precisa saber como esses temas aparecem. Então, vamos colocar um holofote nesses assuntos campeões. E para começar, sem nenhuma surpresa, claro, ecologia, a rainha absoluta da prova de biologia do Enem. E o que o Enem gosta de cobrar dentro de ecologia? Basicamente, o impacto humano no planeta. É bom estar por dentro de temas como aquecimento global, os ciclos do carbono e do nitrogênio e as consequências desastrosas de se introduzir uma espécie invasora no ecossistema. É biologia conectada com a nossa realidade. Agora, vamos para o segundo campeão: fisiologia humana. É aqui que a prova traz a biologia para dentro do nosso corpo, conectando tudo com saúde e o nosso dia a dia. Um exemplo clássico que sempre aparece é o sistema imunológico. É fundamental, por exemplo, saber a diferença entre imunidade ativa, que é quando o nosso corpo aprende a se defender, como numa vacina, e a imunidade passiva, que é quando a gente recebe a defesa pronta, como num soro antiorfídico. Uma é duradoura, a outra é temporária. Ok, olhar para o passado é importante, mas e o futuro? Vamos entrar agora no modo de previsão. Quais são as apostas, os tópicos quentes que têm tudo para aparecer na prova de 2025? A primeira grande aposta, claro, é a crise climática. Com os eventos extremos cada vez mais frequentes, é muito provável que o Enem traga questões que conectem o aumento da temperatura com a perda de biodiversidade e até mesmo com a expansão de doenças tropicais. A segunda tendência é que a prova está ficando cada vez mais high-tech. O Enem está de olho nos avanços da ciência, então biotecnologia de ponta é um tema quentíssimo. E a grande estrela aqui é o CRISPR-Cas9, essa ferramenta incrível de edição de genes. As questões podem ir além do o que é, explorando as aplicações na agricultura ou em terapias, mas também, e isso é muito a cara do Enem, os debates éticos. Até onde podemos ir? Quais são os limites da manipulação genética? Por fim, a terceira projeção: saúde global. O mundo mudou depois dos últimos anos, e a prova vai refletir isso. É um ponto de atenção para tópicos como o surgimento de novos vírus, zoonoses, aquelas doenças que pulam de animais para humanos, e o problema cada vez mais grave da resistência a antibióticos. Bom, a gente já decifrou o código, já olhou para o passado e até tentou prever o futuro. Agora é hora de juntar tudo isso num plano de estudos prático. A ideia é se preparar de forma mais inteligente. E esse plano pode ser resumido em 3 passos. Passo 1, priorizar. A maior parte do tempo de estudo deve ir para ecologia e fisiologia humana.
Passo 2. Praticar. Fazer provas antigas é o melhor jeito de se acostumar com o estilo único das questões do Enem. E passo 3. Se conectar com agora. Ler notícias, ver documentários, entender como a biologia acontece no mundo real. No final das contas, essa frase resume perfeitamente a nossa conversa. O sucesso no Enem não vem de quem mais memoriza, mas de quem pensa com mais estratégia. O primeiro grande passo é, sem dúvida, entender como a prova funciona. Então, a grande lição aqui é que o Enem pede uma nova forma de olhar para a biologia. Não como uma matéria isolada, mas como uma lente para entender o mundo. A pergunta que fica no ar é: o desafio de conectar os pontos entre o livro e a vida real está aceito?